Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar hoje sobre tipicidade. Vamos analisar conduta ativa e omissiva, resultado, nexo causal, tipicidade. Vamos ver também sobre o iter criminis, tentativa, consumação. Vamos ver crimes dolosos, crimes culposos, erro de tipo, crime impossível, arrependimento eficaz, desistência voluntária, enfim, uma série de pontos relacionados à tipicidade. Conceito de crime. A doutrina discute muito sobre o conceito analítico de crime. Crime é fato típico e ilícito ou crime seria fato típico, ilícito e culpável? Vários são os entendimentos, mas hoje, modernamente, não só no Brasil, como no direito penal internacional, crime é fato típico, ilícito e culpável. Não há crime sem culpabilidade. A culpabilidade é o que embasa a sanção penal, bem como limita a sanção penal. E não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, não há crime sem pena. A pena é embasada na culpabilidade. A culpabilidade é a base do direito penal. Portanto, crime é fato típico, ilícito e culpável. Fato típico e elementos estruturais do crime. O primeiro deles é a conduta. Agora, quais são os elementos que estruturam a própria conduta? O primeiro deles é a exteriorização. A lei penal não pune pensamentos, não pune os planos da conduta criminosa. Então, a conduta do agente precisa ser exteriorizada, ou seja, materializada, em um comportamento de contrariar o que determina a lei. Temos também a consciência. A conduta precisa ser consciente. Por exemplo, se o agente está sob efeito de hipnose, ele não tem consciência dos seus atos. Temos também a voluntariedade. A conduta precisa ser voluntária. Por vezes, falta este requisito, então não haverá conduta. Por exemplo, professor, os atos reflexos do sono. O agente dormindo vem a se debater. Tem conduta? Não, porque não tem voluntariedade. Mesma coisa, o sujeito que está sob coação moral irresistível ou coação física. Tem conduta? Também não, porque não tem voluntariedade. E o outro elemento que vai configurar a conduta é a finalidade. Toda a ação, ainda mais que no Brasil nós adotamos a chamada teoria finalista da ação, tem uma finalidade, tem um objetivo. Ué, professor, então isso significa que todos os crimes no Brasil são dolosos? Claro que não, porque ter uma finalidade não significa que tenha a intenção da prática do delito, mas sim, tem a intenção de contrariar a norma. Nos crimes dolosos, tem a intenção de praticar a infração. Nos crimes culposos, tem a intenção, a finalidade de contrariar os chamados deveres objetivos de cuidado. Com isso, vimos que a conduta precisa ser consciente, voluntária, exteriorizada e final. A conduta pode se dar através de um comportamento ativo, de uma ação, ou de um comportamento negativo, através de uma omissão. Então, conduta pode ser através de ato ou através de uma omissão, mas ele, ato ou ela, omissão, precisam ser penalmente relevantes, conforme prevê o artigo 13 do Código Penal. Vamos a ele. Código Penal, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.
O dever de agir incumbe a quem, a linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Como vimos, o Código Penal brasileiro adotou a chamada teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual não ocorreria a infração penal. Considera causa toda a ação ou omissão sem a qual não ocorreria a infração. Portanto, sendo uma ação relevante ou uma omissão relevante, estaremos aqui dentro da conduta. A conduta, então, pode ser desdobrada em mais de um ato, nos chamados crimes plurissubsistentes. Por exemplo, o sujeito pode matar a vítima com 20 facadas, com 20 atos de esfaquear a vítima, mas é uma só conduta. Agora, e a omissão, professor? A omissão pode ser própria ou imprópria. Como assim? Nós temos os chamados crimes omissivos próprios ou omissivos puros. Estes aqui são as chamadas normas mandamentais, como, por exemplo, o artigo 135 e o artigo 269 do Código Penal. São crimes de mera conduta, porque eles sequer prevêem a ocorrência de um resultado naturalístico, de uma alteração no mundo exterior. O simples fato de o agente podendo se omitir de prestar socorro faz com que ele responda pelo artigo 135. Mesma coisa no caso do médico, quando ele se omite de notificar uma doença conforme determina o artigo 269. São crimes omissivos puros ou próprios. Mas o que seriam os omissivos impuros ou impróprios? Estes também são chamados crimes comissivos por omissão. Por que isso, professor? Comissivo não é uma conduta ativa, uma ação? Então, como comissivo por omissão? Porque nós vimos que o artigo 135 e o 269 nos dão exemplos de condutas omissivas puras, mas aqui não. Aqui são condutas omissivas impuras ou impróprias. O agente, por não ter agido, por ter se omitido, responde como se tivesse agido. Onde está isso, professor? No artigo 13, no parágrafo 2º. Aqui, o legislador enumera algumas situações onde aquelas pessoas, se não agirem, respondem como se tivesse agido. Exemplo, por obrigação legal, a mãe que não amamenta o filho e isso leva à morte, responde por homicídio. A babá que não cuida da criança e ela vem a sofrer uma lesão, responde pela lesão. O alpinista que não cuida daquelas pessoas que ele está obrigado a proteger, responde pela lesão ou pela morte, se vem a ocorrer. Mesma coisa, o salva-vidas na beira da praia tem o dever jurídico de evitar o resultado. Não o fazendo, responde por ele, resultado. Por fim, temos aquele sujeito que, pelo seu comportamento anterior, se coloca na obrigação de agir para evitar o resultado. Exemplo, professor, o sujeito que joga alguém no rio e essa pessoa não sabe nadar. Quem jogou ela ao rio precisa obrigatoriamente agir para evitar que ela se afogue. Se não agir, se essa pessoa vem a se omitir e dessa omissão ocorre a morte, quem jogou a pessoa no rio responde por crime de homicídio. Portanto, são formas de crimes omissivos impuros, impróprios, também chamado de comissivo por omissão. Passamos agora ao estudo dos elementos subjetivos. Em especial, as espécies de dolo. Estão elas no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Vamos a ele. Código Penal, artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. Inciso 1º. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Como podemos perceber, na primeira parte do inciso 1, o legislador trata do chamado dolo direto. É quando o agente quer o resultado. Ele quer, por exemplo, matar a vítima.
Na parte final, trata do chamado dolo eventual. Ele não quer diretamente o resultado gravoso, mas, pelo seu comportamento, ele assume o risco de causar o resultado morte. Temos também, dentro dos elementos subjetivos, os chamados crimes culposos. Estão eles no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Vamos a ele. Código Penal, artigo 18. Crime culposo. Inciso 2º. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Crime culposo é o chamado tipo penal aberto, porque a lei só diz, considera-se crime culposo todo aquele ato praticado por imprudência, negligência ou imperícia, mas não diz o que significa cada uma delas. Então, a jurisprudência é quem vai completar esta norma penal, portanto, tipo penal aberto. Agora, o crime culposo é aquele onde o agente não observa os seus chamados deveres objetivos de cuidado. Sim, porque a partir do momento que a gente vive em sociedade, o princípio da confiança é imprescindível. Confiança para tudo. Eu preciso confiar que o sujeito que vai passar por mim vai seguir, não vai me abordar, não vai me assaltar. No trânsito, eu preciso confiar que o sujeito vai parar no semáforo vermelho e eu vou poder atravessar. Então, tem ligação direta com o dever objetivo de cuidado. Quais são essas modalidades de culpa? Imprudência, negligência e imperícia. Imprudência é um comportamento ativo, positivo. Exemplo, professor, o sujeito que ultrapassa o semáforo com o sinal vermelho em alta velocidade na direção do seu veículo automotor. Negligência de negação é um ato negativo. O sujeito não fiscaliza os pneus do seu veículo, que já estão em uso excessivo, e vem a causar um acidente. Ou estaciona em uma lomba e não puxa o freio de mão, não fiscaliza o combustível e ocorre uma pane seca, falta combustível em meio à hora do rush e causa um acidente. Isso tudo são formas de negligência, exemplos de negligência. E a imperícia? A imperícia é o sujeito que não tem a técnica. Ainda que ele tenha a habilitação profissional, ele não tem perícia, não tem o conhecimento, ou se tem o conhecimento, não tem a experiência necessária para a arte, ofício ou profissão. Crime pré-ter-doloso. Ô professor, eu aprendi lá na faculdade que era assim, é aquele que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. E realmente é exatamente isso. Agora, o que é o antecedente e o que é o consequente? Fácil, né, professor? Antecedente é o que vem antes, consequente é o que vem depois. Pois é, mas o que vem antes, o antecedente, é a conduta. Então, o agente tem dolo na conduta e tem culpa no consequente, tem culpa no resultado. Por exemplo, ele tem a intenção de agredir alguém, dolo de lesão corporal. Quando ele dá o soco no rosto da vítima, dolo na conduta, ela vem a cair, bate com a cabeça no cordão da calçada e vem a morrer. Ele queria o resultado morte? Não. Então, dolo na conduta, culpa no resultado morte. Crime pré-ter-doloso. Espécies de culpa. Nós temos a chamada culpa consciente e a culpa inconsciente. Culpa exige sempre a previsibilidade do resultado. Então, a culpa consciente é aquela com previsão e culpa inconsciente é a chamada culpa sem previsão. Sequer passa na cabeça do agente a possibilidade da ocorrência do resultado. A culpa consciente é com previsão. O agente prevê que pode ultrapassar alguém na frente dele e ele dirigindo o seu veículo automotor. Só que ele confia na sua habilidade e acha, sem nenhuma chance de errar, que conseguiria evitar o resultado, lesão ou morte, se alguém ultrapassasse na sua frente. Então, esta é a culpa consciente e também vimos a culpa inconsciente. Professor, culpa consciente e dolo eventual não são sinônimos? Tem diferença entre eles? Tem. Por quê? Ô professor, mas nos dois tem a previsibilidade do resultado. Nos dois o sujeito tem a consciência do resultado. Nos dois o agente não quer o resultado. Não é tudo a mesma coisa? Não. A culpa consciente, ele prevê o resultado, ele tem consciência da possibilidade de ocorrer o resultado, mas ele acredita
piamente que ele não vai ocorrer. Então ele terá habilidade suficiente para evitar o resultado morte no trânsito, por exemplo. Já no dolo eventual, não. Ele prevê o resultado, sabe da possibilidade de ocorrer, mas pelo seu comportamento anterior, pouco importa se vai ocorrer o resultado morte ou não. Então, se o agente anda em excesso de velocidade, passa pelo cordão da calçada, embriagado, anda em zigue-zague no meio de um monte de pessoas, ele poderia estar, sem dúvida, demonstrando que prevê o resultado morte, tem consciência dele e também pouco se importa para a morte de alguém. Então, nesse caso, vai responder por homicídio doloso e não por homicídio culposo. Porém, é importantíssimo observarmos que, havendo dúvida se estamos tratando de dolo eventual ou de culpa consciente, conforme o fato concreto, deve-se analisar sempre in dubio pro réu. Portanto, na dúvida, sempre por aquilo que é melhor para o réu. E nesse exemplo, sempre o homicídio culposo. Homicídio doloso por dolo eventual ou qualquer outro crime por dolo eventual, só quando realmente não houver dúvida. Havendo, deve o intérprete analisar com base na modalidade culposa. Excepcionalidade do crime culposo. O que é isso, professor? A resposta está no artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Código Penal, artigo 18, parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Como vimos, a lei diz: a regra é que estamos tratando de crime doloso. Excepcionalmente ele será culposo. Ou seja, quando for crime culposo, o legislador vai fazer a previsão. Por exemplo, se o homicídio é culposo, pena de tanto a tanto. Se a lesão é culposa, pena de tanto a tanto. Agora, se não tem esta previsão da modalidade culposa, é porque estamos tratando de crime doloso. Resultado. Todo crime tem resultado, professor? Depende. Resultado normativo, sim, que é contrariar uma norma penal. Mas resultado naturalístico, que é a mudança no mundo exterior, no mundo dos fatos, nem todos os crimes têm. Além da conduta e do resultado, nós também temos o chamado nexo causal. Exatamente em relação ao nexo causal, é que nós vimos que no artigo 13 do Código Penal, o legislador adotou a chamada teoria da conditio sine qua non. Tudo aquilo que for relevante para a prática do delito é causa dele. Relevância causal, nexo causal. Então nós vimos conduta de atirar, por exemplo. Resultado, morte da vítima. Nexo causal, morreu por causa da conduta de atirar. Por fim, nós temos a chamada tipicidade. Tipicidade significa adequação do comportamento do agente a um tipo penal, a uma fórmula que o legislador descreveu para narrar uma conduta criminosa. Por exemplo, o tipo penal do furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, quando o comportamento do agente se amoldar a esta descrição típica, estará incidindo a tipicidade do artigo 155 do Código Penal. Então, em tipicidade, somos obrigados a analisar os chamados elementos do tipo penal, elementos constitutivos do tipo, cada palavrinha que constitui, que forma, que integra o tipo penal. Então, nós temos os chamados elementos objetivos, os subjetivos e os normativos. Elementos objetivos são relacionados ao objeto, ao que é material, concreto. Por exemplo, o verbo nuclear do tipo, o matar, o subtrair, o constranger, o extorquir, o ameaçar, o caluniar. Além disso, pode ser os meios, os modos utilizados para a prática do delito. Temos os chamados elementos subjetivos, que demonstram a intenção do agente. Pode ser expresso na lei, por exemplo, para si ou para outrem, com o intuito de, com o fim de. Aqui mostra o que ele tem na sua psique, a sua intenção, no seu subjetivismo. Por fim, temos os chamados elementos normativos do tipo penal. Nestes, precisa ser feito um juízo de valor, um axioma.
precisa se apreciar melhor para se entender o que o legislador quis dizer com aquilo. Exemplo, professor, no furto nós temos coisa alheia móvel. O que é uma coisa? O que é alheia? O que é móvel? Nós temos, por exemplo, mulher honesta. O que é mulher honesta? Ou funcionário público. O que é funcionário público? Ou ainda, estado puerperal. Isto é tudo elemento normativo. Às vezes eles têm conotação jurídica, explicação no próprio texto legal, por exemplo, funcionário público, cujo conceito está no 327 do Código Penal, e às vezes não tem conotação jurídica, como um caso do estado puerperal, que é um conceito de ordem médica. Passamos então ao estudo do erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal. Erro de tipo é o erro, uma falsa representação sobre um dos elementos que constituem o tipo penal. Pode ser o erro sobre um elemento objetivo, ou subjetivo, ou normativo, ou até mais de um deles. Então, nós temos erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Nós temos no artigo 20, no caput, o chamado erro de tipo incriminador. Vamos a ele. Código Penal, artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Como acabamos de ver aqui no caput do artigo 20, este é um erro de tipo essencial e incriminador, onde sempre vai haver a exclusão do dolo. Agora, este erro de tipo pode ser evitável ou inevitável. Se ele for inevitável, onde qualquer pessoa iria incidir naquelas mesmas circunstâncias de tempo, local, iria incidir neste erro, então vai haver a exclusão do dolo e da culpa. Mas, se for evitável, onde com um pouquinho mais de atenção o agente poderia evitar o resultado, então permanece a forma culposa. Havendo previsão para o crime na modalidade culposa, responderá ele por este crime na modalidade culposa. Vamos a um exemplo, professor, de erro de tipo inevitável, por favor. Sem problema nenhum. Erro de tipo inevitável. Qualquer pessoa iria incidir neste equívoco, nesta falsa representação da realidade. Aquela situação onde o sujeito foi caçar, por exemplo, alce, veado, com vários amigos. Chegam lá no campo, cada um se coloca atrás de determinados arbustos, esperando o animal passar. Lá pelas tantas, um deles percebe um movimento atrás de um arbusto e não tem nenhuma dúvida. Achando que se trata de um alce, de um veado, ele atira e realmente mata. Mas não é um veado, e sim uma pessoa, um amigo seu. Pergunta-se, isso faz com que ele responda por homicídio doloso, homicídio culposo ou nenhum deles? Se qualquer pessoa naquela mesma situação que ele se encontrava iria incorrer neste mesmo erro, nesta mesma situação, é erro de tipo inevitável. Ele não poderia evitar. Portanto, exclui o dolo da sua conduta, bem como a culpa do seu comportamento. Então, não responde por nada. Fato atípico. Porém, se ele tivesse um pouquinho de mais atenção, professor, como ficaria? Se, com um pouco mais de atenção, ele pudesse perceber que aquilo ali era uma pessoa e não um alce, e com isso teria evitado o resultado, aí sim estamos diante de um erro de tipo evitável. Neste caso, exclui o dolo, porque ele não quis matar, nem assumiu o risco de matar o amigo, mas permanece a modalidade culposa. Como há no artigo 121 previsão para crime culposo de homicídio, vai incorrer o agente em homicídio culposo. Mas é importante frisarmos que ele só vai incorrer nesse crime de homicídio culposo porque tem previsão da modalidade culposa para esta infração, porque tem crimes que não tem. Por exemplo, o crime de furto. Se ele tivesse saindo de um determinado local e vai lá pegar o seu guarda-chuva, só que ele pega de alguém, ele subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ele teve um erro sobre o alheia, ele achou que era dele, então, erro de tipo.
Aqui exclui o dolo. Ah, professor, mas com um pouquinho mais de atenção ele poderia perceber que não era o dele, que era um pouquinho diferente do dele. Muito bem, então ele poderia evitar. Erro de tipo evitável. Exclui o dolo, mas permanece a culpa. Aí eu pergunto para vocês, existe crime de furto culposo? Não. Por quê? Por falta de previsão legal. Portanto, ele não responde por nada. Fato atípico. No caso do homicídio, ele teve um erro de tipo sobre o elemento alguém. Ele não quis matar alguém. E no caso de furto, sobre o elemento alheia. Ele não quis pegar coisa alheia, mas sim coisa própria. Erro de tipo essencial relacionado às discriminantes putativas, também chamado de erro de tipo permissivo. Artigo 20, parágrafo 1º. Vamos a ele. Código Penal, artigo 20. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Aquele agente que, vendo uma pessoa que é seu algoz, inimigo de morte, atravessando a rua em sua direção, acha que vai ser morta por ele. A partir do momento que ele coloca a mão no bolso, ela não tem nenhuma dúvida. Dispara 5 tiros do seu revólver contra este sujeito. Caído ao chão, ele vai ver o que a vítima estava pondo a mão no bolso para ver se realmente era uma arma e não era. Fica isento de pena. Erro de tipo permissivo. Estava ele mediante uma situação fática que, se realmente fosse verdadeira, tornava a sua conduta legítima, que seria a legítima defesa putativa. Porém, se foi um erro culposo sobre a situação, aí não ficará isento de pena. Vai responder pelo fato, desde que tenha previsão culposa para essa conduta. Neste caso, então, responde ele pelo crime de homicídio culposo. Erro de tipo acidental. Neste, não há nenhum benefício, nenhum privilégio para o infrator, porque não é relacionado a aspectos relevantes do tipo. O erro acidental pode ser em relação à pessoa e em relação à coisa, ao objeto. Quanto ao objeto, por exemplo, o sujeito quer furtar uma motocicleta e vem furtar outra, vai responder por furto igual. Em relação à pessoa, nós temos no artigo 20 o parágrafo 3º que nos explica. Vamos a ele. Código Penal, artigo 20. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Exemplo, o sujeito quer matar o pai e ele atira e atinge outra pessoa. Não fica isento de pena. Qual vai ser a consequência? Se desconsidera a vítima e ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Ou seja, vai responder por homicídio e ainda vai haver a incidência de uma circunstância agravante por ser crime praticado contra ascendente. Caminho do crime. Aqui nós estamos diante do chamado iter criminis. Nós temos, quais são as fases deste caminho do crime, professor? Nós temos a fase interna, que é a da cogitação, e temos a fase externa, que nós temos a preparação, nós temos a execução e a consumação do delito. Em relação à fase interna, nós já vimos que não se pune pensamentos ou intenções, a não ser que ela seja exteriorizada. Então, precisamos da chamada fase externa. O primeiro passo aqui é a preparação. Exemplo, o sujeito quer matar alguém, ele vai lá e compra um punhal ou compra uma arma de fogo. Isto já faz com que ele responda pelo crime se ele for preso com isso, professor? Não, não vai responder por tentativa, porque atos preparatórios, conforme ensina o artigo 31 do Código Penal, são impuníveis, a não ser naqueles casos expressamente previstos na lei. Por exemplo, o artigo 291 do Código Penal diz que o sujeito que tem instrumentos, mecanismos que são utilizados para a preparação, fabricação de moeda falsa, vai responder pelo crime do 291.
Mesma coisa em relação à lei antidrogas. O sujeito que tem petrechos, instrumentos ou maquinismos para produção da droga para fins de tráfico responde pelo crime, mas porque expressamente previstos na lei. Do contrário, atos preparatórios são impuníveis. Temos também a chamada execução. A execução se dá no momento em que o agente passa a praticar o verbo nuclear do tipo, passa a matar, a provocar, a constranger, a ameaçar. A consumação se dá quando todos os elementos previstos no tipo penal estão perfectibilizados. Isso está previsto no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. E o exaurimento, professor? Esse é o chamado pós-factum impunível. O crime já está consumado, agora ele se exauriu. Exemplo, extorsão mediante sequestro. É de consumação formal. No momento em que foi sequestrada a vítima com a nítida intenção de conseguir um valor pelo resgate, condição ou qualquer preço pela sua soltura, aqui está consumado, ainda que não receba o dinheiro pretendido. Então, o recebimento do valor é pós-factum impunível. Ele só vai ser relevante no momento do cálculo da pena. O crime já estava consumado antes, mas, como consequência do crime, o juiz, nas circunstâncias judiciais, no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase do cálculo da pena, deve medir sobre o exaurimento e aumentar a pena um pouco do mínimo. Agora, a tentativa, professor, artigo 14, inciso 2, ou seja, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nós temos várias formas de tentativa. Nós temos a chamada tentativa perfeita, onde ele esgota todos os meios que ele tinha para a consumação e não consegue. Exemplo, tinha 6 projetis no tambor do revólver, dispara 6 tiros contra a vítima e não consegue matar. Temos também a chamada tentativa imperfeita, quando ele ainda estava tentando executar o delito e foi interrompido. Então, os mesmos 6 projetis, depois de atirar pela segunda vez, ele é preso. Temos a chamada tentativa cruenta e a tentativa incruenta. Tentativa cruenta é quando a vítima é atingida. Tentativa incruenta ou branca é quando ela não é alvejada pelo autor dos disparos. Agora, a punibilidade da tentativa está no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. A pena será a mesma do crime como se fosse consumado, só que o juiz vai diminuir de 1/3 a 2/3. Agora, em que proporção? Como ele chega? Que critério? Não é meramente discricionário do juiz, e sim conforme. Quanto mais próximo da consumação, menos o juiz diminui. Quanto mais distante da consumação, mais o juiz vai diminuir a pena. Precisa ser proporcional ao caminho do crime. Alguns crimes não admitem tentativa, como, por exemplo, culposos, pré-terdolosos, omissivos, as próprias contravenções penais não admitem, crimes permanentes, crimes de atentado e crimes unissubsistentes. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Está disposto no artigo 15 do Código Penal. Vamos a ele. Código Penal, artigo 15. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Professor, isso aí não é igual a tentativa? Claro que não. Tentativa, o agente quer, mas não pode consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Agora, aqui não. Aqui ele pode, mas ele não quer. Ele desiste voluntariamente. Por exemplo, ele dá um tiro no peito da vítima. A vítima cai. Ele poderia, sem dúvida alguma, não tinha ninguém perto, não havia ninguém para impedir, policiamento, nada. Poderia ter disparado mais 4 ou 5 tiros contra ela, se ele realmente quisesse matá-la. Mas não, ele desiste voluntariamente do seu intento e, se arrependendo, leva a vítima para o hospital e, pelo pronto socorro médico, ela é salva.
Por política criminal, como se fosse uma ponte de ouro pelo seu retrocesso, ele não vai responder por tentativa de homicídio, mas sim pelo que ele praticou até ali. Se foi lesão leve, lesão leve. Se foi lesão grave, lesão grave. Vamos ao arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal. Código Penal, artigo 16. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Vimos que crimes praticados sem violência contra a pessoa, se o agente reparar o dano até o início do processo, até antes de ser recebida a denúncia ou a queixa, ele terá o benefício de ter a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Essa causa é obrigatória, não é facultativa à autoridade judiciária. Por fim, vamos ao estudo do chamado crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal. Código Penal, artigo 17. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. É crime de impossível consumação quando, por ineficácia absoluta do meio, jamais chegaria ao resultado morte, por exemplo. O agente quer matar a Maria e puxa o gatilho de um revólver completamente enferrujado, que a perícia comprova que não tem nenhuma possibilidade de disparo. Ineficácia absoluta do meio. Se fosse ineficácia relativa, ele iria responder pela tentativa de homicídio. Como era absoluta, crime impossível. Mesma coisa quando for impropriedade absoluta do objeto. O sujeito está querendo matar a sogra, quer se livrar dela. Vai lá no quarto, ela deitada, dispara 5 tiros contra o corpo da vítima. Só que depois a perícia constata que, quando ele atirou, ela já estava morta. Pode ele matar um cadáver? Não. Então, crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Mas lembrem, se fosse relativa, responderia pela tentativa. Então, pessoal, finalizando o nosso encontro de hoje, deixo para vocês, como dica de estudo, a leitura do livro Tratado de Direito Penal, parte geral, volume 1, do Dr. César Roberto Bittencourt, da editora Saraiva. Até uma próxima oportunidade.